E aí, fala galera, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os simulados. Eu não sou coach, não sou professor, não sou nada disso, mas eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive resolvendo os simulados e pode ser que alguma dica que eu dê aqui funcione para vocês. Eu comentei no vídeo anterior que tinha evoluído minha nota e a galera pediu para eu compartilhar. Cada um tem uma experiência, eu posso ter aprendido uma coisa que você não aprendeu, você pode ter aprendido alguma estratégia que eu também não sei, você inclusive pode deixar aí no comentário. Eu vou explicar aqui para vocês como eu venho fazendo. No começo dos simulados eu até consegui assim uma média razoável para os simulados da APF, que tem uma nota mais baixa porque os simulados da PRF, devido à quantidade de questões de direito que foi bem reduzida em relação à prova da PRF, só que eu era muito instável, eu tirava uns 70 pontos, caía para 60 pontos, tirava 70 pontos. Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês lá da plataforma do projeto Missão que eu estou usando, vocês podem ver aí ó, que oscilava bastante. Isso é porque eu estava testando alguns jeitos de resolver o simulado. Eu vou falar para vocês como eu tô fazendo hoje e eu tô conseguindo ficar nessa média aí de 75, 78 pontos. Tô tentando agora subir e ficar acima da casa dos 80 pontos. Que pros simulados da APF, ela é uma nota até boa, vamos dizer assim, porque se a gente olhar a nota de corte do último concurso, pra gente foi 68 pontos e pra escrivão foi 49 pontos. Então é uma nota razoável. Num primeiro momento, galera, o porquê eu acho importante você fazer o simulado. O principal motivo, eu acho que não é nem muito a nota, você tem que testar pelo menos o tempo de prova, porque na prova a gente vai ter que fazer ali 120 questões e ainda tem a redação. Particularmente eu tenho sofrido um pouco aí para conseguir fazer isso tudo, eles reduziram a carga horária ali da prova da APF. No último concurso, se eu não me engano, foram 5 horas, agora eles diminuíram para 4 horas e meia. Não sei o que motivou isso, fica o tempo mais apertado, mas a gente tem que treinar o simulado justamente para conseguir lá no dia da prova fazer o que tem que ser feito dentro do tempo, porque não adianta a gente ir super bem na prova objetiva e não conseguir fazer a redação, ou fazer a redação e não conseguir terminar as questões da prova objetiva. A primeira dica que eu vou passar aí, galera, que tem funcionado para mim é você não empacar em uma questão. Você começou o simulado, aí você vai ter que ver se você vai começar por português mesmo, que geralmente é a primeira matéria, ou se você vai para alguma outra, mas é você não ficar ali 5, 10, 15 minutos parado em uma questão. Você lê uma vez, lê outra vez, tá perdido, não tá sabendo nem para onde é o rumo da questão, você pula, você vai para a próxima, porque se você ficar enrolando muito em uma questão, pode ser que você se complique e não consiga terminar. O que eu tenho feito é o seguinte, eu adotei uma técnica, o que eu fiz testando e funcionou para mim, eu faço 2 passadas pela prova. Primeiro eu vou fazendo as questões, li ali 1, 2 vezes para garantir que eu não vou cair em alguma pegadinha, marco a questão. A que eu não sei, eu não fico quebrando a cabeça, eu pulo e deixo ela para trás. E também deixo para trás aquelas que eu tô ali muito na dúvida e tal, vou marcando assim as que eu tenho confiança. Na primeira passada pelas 120 questões, galera, geralmente eu costumo marcar ali 70 a 80 questões quando eu passo essa primeira vez pelas 120. Essas 70, 80 que eu marco, geralmente eu tô conseguindo um percentual acima de 90% de acerto nelas, que são aquelas que eu marco assim com mais segurança, entendeu? Aquela que eu leio assim, eu sei justificar a resposta ou é praticamente certo. É claro que vez ou outra o CESP costuma usar uma palavra diferente para deixar na dúvida a pessoa, usa um termo que você não tá lembrado muito bem se é naquele caso específico, mas no geral eu marco as questões que eu tô bem confiante, eu consigo acertar mais de 90% dessas 70 a 80 questões, aí varia do simulado que eu tô fazendo. Só que nessa primeira passada, galera, eu tô pulando a matéria de estatística e de raciocínio lógico. A de estatística, para falar a verdade, eu abandonei, eu não tô estudando, às vezes eu consigo acertar uma questão ou outra por algum conhecimento que eu já tenho, quando é uma questão mais fácil de média ou mediana ou moda, que é uma parte ali do conteúdo mais simples de estatística, mas no geral eu não estudei para essa matéria. Eu pulo ela e também pula de raciocínio lógico, que às vezes é preciso fazer alguns conjuntos ali que tomam muito tempo. Eu prefiro passar a primeira vez ali pelas questões pulando essas de estatística e de raciocínio lógico, aí eu vou na redação, tento fazer o rascunho e volto para a prova para ver aquelas que eu pulei. Das que eu pulei, galera, eu fui testando até que ponto eu posso forçar ali e marcar algumas questões, porque assim, se eu ficar só naquelas questões que eu tenho muita firmeza e muita, vamos dizer assim, certeza que eu sei justificar o gabarito daquela questão, vai ter aqueles gabaritos ali que o CESP pode mudar de certo para errado, dependendo da interpretação. E aí, vamos supor que eu acerte ali 90, 93%, ainda assim eu vou mal chegar na nota 70. E aí, pela minha experiência que eu fiz testando aí nos simulados, até agora, por exemplo, estabilizou minha nota ali na casa dos 78 pontos, eu vou colocar na tela o gráfico aí para vocês verem, é que tem funcionado o seguinte, na segunda passada que eu faço pela prova, mesmo com o meu percentual de acerto diminuindo, por exemplo, para, vamos supor que eu acerte 70%,
10% só das questões que eu passar e marcar assim meio na dúvida, aquela que você não tem convicção, você não tem certeza, mas você já viu aquele assunto, você tá numa dúvida em alguma palavra ali que a banca usou diferente, mas que você dá pra marcar, bem como aquelas, por exemplo, aquelas questões que falam somente nesse caso, não sei o que, exclusivamente nessa situação, aquelas palavras muito restritivas, você sabe que ali 90% das vezes que o CESP usa um termo muito restritivo, a questão acaba ficando errada. E eu costumo ser mais arrojado e marcar mais questões nessa segunda passada, mas o que eu tenho observado é que sempre ainda saiu no lucro. Por exemplo, se eu voltar depois de marcar ali 80 questões e marcar mais umas 15 questões, vamos supor que eu acerte 10 e erre 5, eu errei bastante. Eu acertei menos de 70%, né? Dá o quê? Dá mais ou menos 66% de acerto. E eu errei 33%, eu vou acertar 10, vai abater 5 pontos do que eu errei, eu vou ficar com 5 pontos líquidos. Ou seja, uma nota minha que ia ficar ali mais ou menos em 67, por aí, só com a primeira passada, ela vai subir para mais de 70 pontos. O que eu tenho feito principalmente para melhorar é usar essa estratégia. Eu sugiro que vocês tentem aí para ver se funciona ou não. É preciso testar. Aí a questão, galera, é também você aceitar deixar questões em branco. Às vezes eu chego a deixar mais de 20 questões em branco, mas eu consigo, errando pouco, ainda assim tirar uma nota acima dos 70, ali próximo dos 80 pontos, 75, 78 pontos, mesmo deixando mais de 20 questões em branco. É claro que também tem aquela situação de você usar a técnica do chute para tentar equilibrar ali 60 questões certas e 60 questões erradas, que é meio um padrão que o CESP cobra, mas eu ainda não testei essa técnica porque os simulados do Missão, pelo que eu observei, ele não é bem equilibrado nisso. Eles não consideram muito a técnica do chute nos simulados deles. Eu vejo às vezes muitas pessoas se queixando que eu tinha feito um simulado, tirei 80 pontos, agora eu fiz esse, tirei 60. É claro que vão acontecer ali algumas oscilações, no meu gráfico mesmo você vê aí que tem bastante oscilação e agora ela tá mais estabilizada. Nos últimos 10 simulados a nota manteve ali mais ou menos estável, eu cheguei a tirar 90 pontos, mas depois ela deu uma corrigida para baixo, isso é normal. E aí você tem que ver não só uma nota isolada do simulado, você tem que ver o histórico, entendeu? Você pega aí os últimos 5 simulados ou até os últimos 10, dependendo da quantidade que você fez, e ver se você tá mantendo uma média e se sua nota mesmo ela sobe, desce, mas em sentido crescente. Porque se ela sobe, desce um pouco, mas tá sempre em sentido crescente, ou seja, os fundos sempre estão ficando mais altos, é um sinal que você tá progredindo, entendeu? É claro que não é normal ter uma oscilação de, assim, todo simulado, uma hora você faz 80, na outra você faz 30, aí tem alguma coisa muito estranha. Mas assim, uma variação 15, 20 pontos, 10 pontos é uma variação aceitável, você não precisa ficar quebrando a cabeça por causa disso. Aí o que eu sugiro, o que eu tenho feito é mapear os meus erros. Você terminou o simulado, vai depender da plataforma que você usa, eu vou lá e vejo qual a matéria que eu perdi mais pontos. Por exemplo, eu fiz de 12 pontos líquidos, eu só fiz 7 pontos em arquivologia, que é uma matéria que eu peguei por último já, quando o edital estava aberto e tal. Aí eu tento naquela semana dar uma ênfase maior nela. E vamos supor, se eu estudar ali 3 horas na semana ela, 4 horas na semana, eu tento fazer 5, 6 horas, para eu conseguir dar uma equilibrada e tentar levantar um pouco essa nota. Eu fui fazendo isso quando a minha nota caía ali para 60, 60 e pouco, aí eu dava uma corrigida, subia para 70, e aí sim com o tempo ela vai equilibrando. Outra dica, galera, que é muito importante, é que eu sugiro que vocês verifiquem aí também se vocês não estão cometendo esse erro, na minha visão é um erro, é querer fazer o simulado depois de já ter estudado algumas horas ou várias horas mesmo, porque o que é que acontece? A nossa cabeça, ela cansa. Se você ficou ali, fez 2, 3 horas e meia líquidas de estudo, e aí depois ainda vai fazer um simulado, a sua cabeça já tá cansada, você acaba errando algumas coisas ali de bobeira. Isso é uma coisa importante que eu vou levar inclusive para o dia da prova. Enfim, galera, igual eu falei para vocês, eu não sou coach, não sou professor, eu tô aqui para querer passar a minha experiência e também tô aberto a vocês passarem algum ensinamento para mim pelos comentários. Eu sempre tento ler e responder todos os comentários. Quem quiser comentar aí embaixo como é que tá indo, como é que foi a progressão de notas, começou tirando mais ou menos quanto e chegou até que nota atualmente. Se tiver alguma dica diferente, coloque aí nos comentários. E eu quero pedir para você que chegou até aqui, que você se inscreva aí no canal, porque é muito importante, você vai me incentivar, eu vou ver que esse conteúdo ajudou alguém e vou continuar trazendo mais vídeos. É meio complicado conciliar os estudos para ficar fazendo vídeo, por isso às vezes eu demoro um pouco para trazer, mas eu tô me organizando para conseguir trazer uma maior frequência. Então se inscreva aí, galera, vamos seguir firme aí nos estudos, um ajudando o outro na medida do possível, compartilhando as experiências. E se alguém não tiver ainda um curso teórico e precisa de um material, eu vou deixar na descrição aí 2 empresas que eu já usei os cursos, que
é do Gran Cursos e do Estratégia, são duas ótimas empresas. Você pode clicar no link, conhecer, eles têm lá plano de assinatura ilimitado. Quem vai fazer vários concursos, eu acho melhor pegar uma assinatura ilimitada ou olha o curso individual. Enfim, o link tá aí na descrição, galera. Vocês confiram. Eu agradeço para quem acompanhou até aqui, se inscreva e eu vejo você no próximo vídeo.